Moral. Toda hora a gente tá fazendo escolhas morais. Algumas são tão minúsculas que a gente faz sem nem perceber. São coisas pequenas que não custam nada. Mas, de vez em quando, a gente se depara com situações que a gente precisa fazer alguma escolha. Não precisa ser nada complexo ou pesado, mas a gente precisa tomar alguma decisão. Por exemplo, imagina que você tá no mercado. Você vai lá, escolhe o que você quer, pega, chega no caixa, dá seu dinheiro, recebe o troco. E no que você chega, tá dentro do seu carro, você bate o olho e putz, recebi um troco a mais. E pô, são só R$5, foi o cara que errou e você só percebeu isso fora da loja, você já tava dentro do seu carro. Então fica a pergunta, sabendo que ninguém tá vendo, você volta e devolve? A resposta pra essa pergunta pode variar. Sim, não, depende. Sendo bem honesto que dependendo da situação, a minha resposta pode ser não. Parece muito bobo, principalmente quando você racionaliza tudo. O erro não foi seu e o mercado não vai falir por R$5. Não é nada demais, certo? Certo? Agora vamos imaginar outra situação. Um colega de trabalho comete um erro, nada sério, não foi nenhum crime, só que você sabe que se o teu chefe descobrir, provavelmente ele vai ser mandado embora. Esse cara não é seu amigo, você não sabe muito sobre ele, você só sabe que ele tem uma família, tem filhos, mas isso você também tem. Só que você sabe que se ele for mandado embora, muito provavelmente você vai pegar a vaga dele, ou no mínimo ganhar uns pontos com o seu chefe. E além de tudo, o erro foi dele, foi ele que errou. E aí, você conta pro seu chefe? Eu sei que você clicou nesse vídeo pra ouvir sobre Death Note ou Light Yagami, mas me escuta um pouquinho que você vai ver o ponto de partida que eu tô criando aqui. No final das contas, o certo e errado pode ser muito relativo. E muitas dessas vezes a gente não tá preparado pra testar o nosso caráter nesses cenários muito complexos. E eu acho que é isso que torna Death Note tão interessante. Logo na primeira página ele te oferece um poder de tirar a vida de qualquer pessoa do mundo. Sem rastro, sem testemunha, você só precisa escrever um nome. E esse caderno cai nas mãos de um cara chamado Light Yagami. O Light é o cara perfeito, o primeiro da turma, filho de um policial de alta patente. O cara tinha tudo pra se tornar um homem num cargo super importante, ficar super rico. Sabe aquele aluno nota 10, o queridinho do professor, que você sonhava que tropeçasse no recreio? O Light era tudo isso, e ainda era bonito. Só que quando a gente conhece o Light no anime, ele já tá entediado daquela vida. Tudo parece pequeno demais pra ele. E essa é a primeira versão do Light que nós conhecemos. A versão antes do Death Note. Pô, um cara que ia se tornar alguma coisa no mundo real. E essa versão dele já morre no segundo episódio. Com o caderno em mãos, o Light começa a fazer a sua justiça. No começo são criminosos que ele vê na televisão. Pessoas que cometeram crimes horríveis. E é aqui que o anime começa a te vender uma ideia. A justiça do Light é justificada. Ele tá tirando pessoas horríveis desse mundo, sabe? Pessoas que escolheram fazer o mal e merecem pagar por isso. Ele não tá fazendo nada de errado, certo? O Light do início foi deixado pra trás e agora temos a nova versão dele, o juiz, o júri, o executor. Então, com as mortes acontecendo misteriosamente com os criminosos, nós somos apresentados para o L, o detetive que é responsável por descobrir a identidade por trás dessas mortes. Só que o L que aparece na televisão não é o verdadeiro L. Ele era um homem condenado que foi colocado como isca pra entender como que o criminoso matava, como ele trabalhava. E o verdadeiro L é esse cara aqui, ó, esse emo esquisito, que senta todo torto. Eu juro pra vocês que essa foi minha reação a primeira vez que eu vi ele. Eu não tive reação. Mas peraí, o Light estava disposto a matar um detetive que estava investigando as mortes que ele foi responsável? Um agente da lei e da justiça? Até agora a gente viu ele matando criminosos procurados. Mas ele estava disposto a matar uma pessoa inocente que só tá fazendo o trabalho dela porque ele entrou no caminho dele? A morte de um homem inocente justifica a justiça do Light? Algumas pessoas podem dizer que sim e ainda defender a ação dele apesar disso. Mas é nesse momento que a segunda versão dele, o justiceiro caçador de criminoso, morre. É aqui que começa o jogo de gato e rato. A gente descobre que essa transmissão da televisão estava focada para um lugar só do Japão, que era a região que o Light morava. E com isso, a gente é apresentado para 12 agentes do FBI. Eles foram mandados pelo L para investigar os suspeitos, e isso incluía a família do Light. E lembrando que o pai dele é um dos responsáveis por essa operação toda, e em nenhum momento ele negou a fazer isso, ele se colocou à total disposição para comprovar que o filho dele é inocente. Os 12 agentes do FBI são homens com famílias, que entregam suas vidas para servir a sociedade, fazer a lei, e o Light mata
todos eles de uma vez. E como ele faz isso acontecer é genial. Ele usa o agente Ray Pember pra fazer o trabalho sujo dele. E de novo, quando a gente vê isso acontecer é realmente impressionante. E assim a gente vai vendo o Light cada vez mais perdendo suas amarras. A linha entre o certo e o errado fica cada vez mais torta. Afinal, pra ele, os fins justificam os meios. A Naomi, que era noiva do Ray Pember, é uma ex-agente do FBI. Brilhante, e ela foi treinada pelo L. Ela quase pega o Light, tá a um passo. Se ela tivesse conseguido falar com os policiais, o anime acabava no episódio 8. E o Light convence ela a dizer o próprio nome. E adivinha? Mata ela. E pô, a Naomi é um personagem muito interessante. Inclusive, na minha opinião, ela merecia mais destaque. Só que nesses 3 episódios que ela foi usada, que trabalho sensacional dos roteiristas. Mas aqui já não dá pra fingir que isso é justiça. E é nesse ponto que o anime faz uma coisa muito cruel com você. Enquanto o Light tá despachando o agente do FBI, silenciando o ex-investigadora, o Soichiro, o pai dele, tá literalmente investigando o próprio filho, sem nem acreditar que ele pode ter qualquer tipo de envolvimento nisso. Tem uma cena que o Soichiro conversa com o filho dele sobre o caso, e o Light faz ele acreditar que também quer o Kira preso. E esse pai vai morrer acreditando nessa conversa. E o que some do Light nessa cena é a possibilidade dele ter qualquer coisa e qualquer envolvimento com a família dele. Ele já decidiu que vai fingir até o final. A Sayu, a irmã dele, vira figurante da própria casa. A mãe vira ainda menos que isso. E o sobrenome Yagami virou uma blindagem por conta do pai dele. E esse é o corte mais silencioso do anime. Ninguém vê acontecer, nem ele e nem você. A verdade é que a gente já deixou a justiça e a moral pra trás há muito tempo. O Light já abandonou sua humanidade e tornou sua missão algo perverso e pessoal. Então conhecemos a Misa. Misa Mani. Misa. Nossa, não deixa isso, editor, pelo amor de Deus. A Misa é tratada como piada por muita gente. E eu até entendo por quê. Mas ela é o espelho mais cruel desse anime. Ela ama o Light de verdade, mas do jeito doente, obsessivo, instável, que só ela sabe amar. E o Light usa esse amor, sem culpa, sem hesitação. Ele entende na primeira conversa que aquela mulher é um recurso. Ela fez um trato com o Shinigami. Os Shinigami são os deuses da morte que são responsáveis pelo Death Note. E eles também gostam muito de maçã. Com isso, ela ganha os olhos de Shinigami, que é basicamente uma habilidade para poder ver o nome de qualquer um e o tempo de vida restante dele. Só que, pra você ter isso, você perde metade da sua vida. Esse é o acordo. E o Light não queria apostar sua própria vida, então recusou o acordo com o Ryuki. Eu só não consigo acreditar que até esse psicopata tem uma namorada e eu tô aqui. Pelo amor de Deus. Ele começa a manipular a Misa, igual ele manipulava o Ray Pember. E aqui o Light desaprende o afeto. Mesmo que ele nunca soubesse amar direito, existia um espaço pra ele aprender. Depois dela, esse espaço some. E todo mundo na vida do Light passa a ser uma ferramenta de manipulação. Tem uma cena que me assombra. Durante o período que ele perde a memória e fica do lado da investigação, ele e a Misa têm uma aproximação real. Pelo menos parece real. Ele parece quase capaz de amar. Só que aí ele recupera a memória e volta a ser o mesmo Light de antes. E a Misa volta a ser a ferramenta. A gente vê em tempo real ele se desconectando da sua humanidade. E então chegamos no telhado. Se o Death Note tem uma cena que vai durar pra sempre, é essa. Chuva caindo, o L lavando os pés do Light, refazendo a cena bíblica de Cristo lavando os pés dos discípulos, os dois sabendo que era o fim. E o Light, no momento que o L morre, ele levanta, abre o sorriso e ri sozinho. Só que aquele riso era vazio. O L era a única pessoa que enxergava o Light inteiro, seus defeitos, os cálculos, a vaidade, tudo. Era o único que conversava com ele de igual pra igual. A única companhia que não dependia da máscara. E o Light mata e ri sozinho. Porque ele sabe que em algum nível profundo que ele nunca vai admitir pra si mesmo, ele acabou de matar a última testemunha real da sua humanidade. E a partir desse ponto não existe mais Light. Apenas o Kira. Depois do telhado vem o time skip. 5 anos. 5 anos de Kira sem oposição real. 5 anos sem ninguém que enxergue ele. E nessa fase ele basicamente perde a capacidade de perder. Pensa nisso. 5 anos sendo o deus da mentira, infalível, sem ninguém à altura. E quando alguém não enfrenta a resistência por tanto tempo, ele esquece como é ser confrontado. Esquece como é estar errado. Aí aparece o Nier. E aparece o Melo. Esses dois personagens são sucessores oficiais do L, criados num orfanato, detetives gênios. Um come chocolate compulsivamente e o outro brinca com boneco enquanto resolve caso de crime. Em qualquer outra série eles provavelmente estariam numa terapia, mas aqui eles são os maiores detetives do mundo.
E é aqui que o jogo de gato e rato recomeça. Mas dessa vez Light não pode perder, porque significa abrir mão do seu poder, da sua posição como um deus. E ele já não lembra mais como é ser humano. E aí, no auge da paranoia, o pai do Light morre. Morre numa missão pra recuperar o Death Note que tava com o Melo. Missão que o próprio Light criou. Ele morre até o último segundo acreditando que o filho dele é honesto, que o filho dele não é o Kira. As últimas palavras dele são literalmente um suspiro de alívio. Que bom que o Light não tem nada a ver com isso. O Light recebe a notícia, faz cara de luto e segue. A próxima cena já é ele planejando o próximo passo, como se nada tivesse acontecido. Esse homem é um verdadeiro Sigma. A família que ele já tinha se desligado há 5 anos agora tá oficialmente em ruínas. A Sayuki, que foi sequestrada pelo Melo, fica em frangalhos pro resto da vida. A mãe, que agora é viúva, ainda acha que o filho é um orgulho da casa. Nessa altura do campeonato, eu acho que é muito difícil acreditar que alguém ainda concorda com as atitudes do Light. E se você concorda, meu amigo, procura ajuda. E enfim chegamos na cena do armazém. O Nier encurrala o Light. Os últimos aliados que sobraram já viraram contra ele, ou morreram no caminho, ou sei lá, foram descartados porque deixaram de ser úteis. E o Light grita, faz aquele discurso desesperado tentando se justificar. Ele fica dizendo que o mundo melhorou desde que o Kira começou, que crimes caíram nas estatísticas, e que ele fez o que ninguém teve coragem de fazer. Ninguém da sala compra. Os caras que trabalharam com ele por anos olharam com cara de nojo. A máscara caiu. Ele tenta fugir, só que ele leva um tiro e cai numa escadaria suja, sangrando e sozinho. E quem aparece? O Ryuki, aquele Shinigami entediado que desde o primeiro episódio falou que escreveria o nome do Light no caderno se caso ele enjoasse. O Ryuki nunca foi amigo. O Ryuki só veio pro show. E por isso, inclusive, que ele é meu personagem favorito de Death Note. O bicho é um poço de carisma. O Ryuki escreve o nome do Light, senta no muro e espera ele morrer. E o Light morre olhando pra cima, tentando ver o pai do outro lado, só que não tem ninguém. E aí o anime acaba. Sem catarse, sem moral da história. O Kira é derrotado, mas o Death Note segue existindo. E ele pode cair de novo do céu amanhã. Pode chegar na mão de outra pessoa, talvez da tua, talvez da minha. E o Death Note não te pergunta se você é bom. Ele te pergunta o que você faria e como você faria se o caderno caísse pra você. E é muito fácil falar que a gente usaria o caderno pra fazer o bem. Afinal, é isso que o Light disse desde o primeiro segundo, né? Então, com tudo isso em mente, quantos nomes no caderno você escreveria? Ou quantas páginas você ia precisar? Ou sei lá, você ia chegar a testar o caderno? Deixa aqui nos comentários. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu e esse infeliz DCL torto tamo indo embora. Valeu, fui! Misa money, misa.